O programa de hoje começa com uma pergunta importantíssima que todos devem estar fazendo na área do direito. E se você pudesse dobrar a produtividade do seu escritório jurídico sem comprometer a qualidade, usando IA? No programa de hoje, do podcast Advocacia com IA, com o tema IA no mundo jurídico, alucinações, RAG e estratégia dos advogados para usar a inteligência artificial com segurança, você vai descobrir como a inteligência artificial está transformando a advocacia brasileira, trazendo mais agilidade, inovação e eficiência para o seu dia a dia, até as oportunidades de otimizar sua prática com técnicas como RAG e engenharia de prompts. Fique ligado até o final para uma revelação que vai mudar a sua visão sobre o uso da IA na advocacia. Olá! Olha, a inteligência artificial generativa está chegando com tudo no mundo jurídico, viu? Um estudo recente lá de Stanford indica que, quase 75% dos advogados já planejam usar essa tecnologia. É uma mudança bem grande acontecendo agora mesmo. É verdade. E, como toda grande mudança tecnológica, ela traz, aquele misto de entusiasmo e um certo receio também. Hoje a gente vai mergulhar um pouco nesse cenário, sabe? Olhar o que essas ferramentas, principalmente os grandes modelos de linguagem, os LLMs, prometem, mas também os riscos que são bem reais, como as tais alucinações. Exato. As alucinações. E claro, vamos investigar como talvez contornar esses problemas, usando técnicas como engenharia de prompt e a tal da geração aumentada por recuperação, a RAG. E para essa nossa conversa, a gente está se baseando em fontes bem variadas, Temos pesquisa acadêmica de peso, como essa de Stanford, que eu mencionei. Temos também explicações mais técnicas de gigantes como a IBM, Astera. Isso. E guias práticos, sabe? Focados mesmo no advogado brasileiro. E até uns insights de um debate que rolou num webinar da Thomson Reuters Latam, que foi bem interessante. A ideia aqui, então, é entender o pé que a gente está hoje com a IA no direito. Identificar onde ela pode tropeçar, e às vezes tropeça feio, Com certeza. E ver quais estratégias os profissionais podem usar para tirar o melhor proveito disso tudo. Mas de forma segura, E eficaz, claro. Vamos começar então pelo lado bom. As fontes mostram um potencial, enorme. Aquele webinar da Thomson Reuters, por exemplo, o pessoal estava vibrando com a ideia da IA como um potencializador do trabalho jurídico. Uhum. Fizeram até uma comparação interessante, seria como passar da máquina de escrever para o computador, sabe? Uma ferramenta que amplifica a capacidade humana, não que substitui. E os usos, são muitos. Analisar a jurisprudência, rascunhar peças, revisar documentos. Sem dúvida, o potencial é real, é inegável. Mas, olha, o alerta precisa vir junto, na mesma intensidade. O risco das alucinações, que é quando a IA basicamente inventa informação. Isso não é teoria, não. Não mesmo. A gente teve aquele caso, super comentado do advogado lá de Nova York. Ele usou jurisprudência totalmente falsa que o ChatGPT criou numa petição de verdade. E um estudo anterior de Stanford já tinha acendido essa luz vermelha, sabe? Mostrando que chatbots genéricos chegaram a errar em mais de 80% das consultas jurídicas. 80% é um número que assusta, 80, nossa. E aí que entra esse estudo mais novo de Stanford, que é bem importante para a nossa discussão. Porque eles não olharam para o ChatGPT comum que todo mundo usa. Eles focaram em ferramentas específicas pro direito, tipo Lexis Plus AI, Westlaw AI. Exato, ferramentas que prometem justamente evitar essas invenções. Muitas delas dizem usar essa técnica RAG, que a gente vai detalhar mais daqui a pouco. A promessa era, olha, com a gente é mais seguro, a gente evita alucinação. A expectativa era bem alta. E o que eles descobriram foi isso mesmo. Então, aí veio o balde de água fria. Os resultados de Stanford mostram que, sim, essas ferramentas são melhores que os modelos de RAIs, tipo o ChatGPT puro. Mas a frequência de erros ainda é chocante. Lexis Plus AI e Ask Practical Law AI erraram em mais de 17% das vezes. 17% ainda é bastante coisa. É muito. E o Westlaw AI Assisted Research,
Mais de 34%, ou seja, mais de 1/3 das respostas, tinha informação ou incorreta ou mal fundamentada. E essa diferença que o estudo faz é importante, né? Entre o que é incorreto, tipo dizer algo errado sobre a lei, e o que é mal fundamentado, que é dizer algo até certo, mas citar uma fonte que não sustenta aquilo. Essa segunda me parece até mais perigosa, sabe? Exatamente, porque ela parece correta, dá uma falsa sensação de segurança, e aí o advogado pode confiar sem checar direito. Os exemplos do estudo são, assim, gritantes. O Westlaw inventou, do nada, uma regra de falência que não existe. Inventou? Como assim? Pura invenção. O Lexis Plus AI citou um padrão legal do caso Casey como se ainda estivesse valendo, ignorando totalmente que ele foi derrubado pelo caso Dobbs. Um erro básico de atualização jurídica. E o Ask Practical Law AI, esse foi demais. Concordou com uma premissa falsa do usuário, dizendo que a juíza Ginsburg tinha votado de um jeito num caso e ainda inventou uma conexão com direitos autorais que não tinha nada a ver. Caramba, isso tem implicações práticas, assim, gigantescas, né? Como é que se confia cegamente num negócio desses? O estudo de Stanford e também um artigo que a gente viu, da Revista Jurídica do Nordeste Mineiro, apontam para essa necessidade de supervisão humana constante. Total. As ordens de advogados em vários lugares, Califórnia, Nova York, já estão até soltando guias sobre como usar IA com responsabilidade. E a questão da eficiência. Se o advogado precisar gastar um tempão verificando cada vírgula que a IA gera, onde é que está o ganho de produtividade? Exato. Stanford até cita o caso de uma firma grande, a Paul Weiss. Eles testaram uma ferramenta por mais de um ano e tiveram dificuldade em comprovar o ganho de eficiência, justamente por causa dessa necessidade de verificação minuciosa. Complica. E isso nos traz de volta aquele ponto central, que apareceu tanto no webinar da Thomson Reuters, quanto em outras fontes. A responsabilidade final é e sempre será do advogado, da advogada, de quem assina a peça. A IA é uma assistente, talvez uma estagiária super rápida, mas a validação tem que ser humana. Teve caso de advogado multado nos Estados Unidos por usar jurisprudência falsa criada por IA. Não dá para dizer, foi a máquina. Entendido. O problema das alucinações é sério, mesmo nas ferramentas pagas, nas especializadas. Mas por que isso acontece? O que leva um sistema tão sofisticado a simplesmente inventar coisas? Olha, a fonte da Astra Software explica isso bem. Não é um bug no sentido tradicional, sabe? É mais uma característica de como esses modelos funcionam. Eles são treinados para quê? Para identificar padrões e gerar texto que soa correto, que soa fluente, com base nos dados que eles leram. A prioridade deles é a coerência da linguagem, não a verdade factual. Entendi. Eles são ótimos em prever qual a próxima palavra mais provável numa frase, mas eles não têm um checador de fatos interno, digamos assim. Então, se a gente der uma instrução meio vaga, um prompt ambíguo, ou se o assunto for muito novo, que não estava nos dados de treino... Exatamente. Prompt ambíguo é um convite para a IA preencher as lacunas com o que parece certo. Conhecimento desatualizado é outro fator óbvio. O modelo treinado até 2023 não tem como saber o que aconteceu em 2024 ou 2025. Tarefas que exigem um raciocínio muito complexo, muita lógica, também podem fazê-los tropeçar. E claro, se os dados de treinamento já tinham erros ou vieses... O modelo pode acabar replicando isso, né? Pode replicar, sim. E no caso específico do direito, usando esses sistemas REG, que em teoria deveriam ser mais seguros para buscar fontes externas, o estudo de Stanford encontrou uns problemas a mais, né? Quais problemas? Basicamente, 3 desafios principais para o REG jurídico. Primeiro, achar a informação jurídica certa é difícil. Não é só buscar um fato isolado, é encontrar a lei aplicável, a interpretação correta, a jurisprudência dominante naquela jurisdição específica, e isso muda muito. Certo. Segundo, o sistema pode até achar algo que parece muito com a pergunta, semanticamente falando,
mas que é de outra jurisdição ou que já foi superado por uma decisão mais recente. Lembra do exemplo do Dobbs invalidando Casey? A semelhança das palavras não garante que aquilo se aplica ao caso concreto. Entendi. E o terceiro? O terceiro é um fenômeno curioso chamado sycophants. É meio que bajulação, a tendência do modelo de concordar com premissas erradas do usuário em vez de corrigir. Lembra do exemplo da juíza Ginsburg? O usuário perguntou algo partindo de uma premissa falsa e a IA foi na onda, preferiu concordar para agradar, digamos assim. Que coisa! Mas é importante notar também, como a Astera pontua, que a tecnologia evoluiu muito, né? As taxas de alucinação hoje são bem menores do que eram, sei lá, em 2020. Ah, sim, caíram drasticamente. Modelos de ponta hoje erram bem menos. Alguns falam em menos de 2%, até menos de 1% em casos específicos. Mas veja bem, menos não é zero. O risco ainda está lá. Ele precisa ser gerenciado. É um risco gerenciável, não eliminado, faz sentido. Exatamente. Ok, então como é que a gente pode gerenciar esse risco e tentar melhorar a confiabilidade? Uma das técnicas mais faladas é essa geração aumentada por recuperação, o RAG. Várias fontes, Stanford, Astera, IBM, destacam isso. A ideia básica, tentando simplificar, é como se a gente desse para a IA um livro para consultar antes de responder, né? Isso. A IA primeiro busca informações relevantes numa base de dados confiável. Podem ser documentos internos do escritório, legislação atualizada, jurisprudência selecionada e só depois ela gera a resposta, usando essas informações como base, como contexto. A teoria parece ótima. Fundamentar a resposta em dados externos, recentes. A teoria é boa. Mas como o estudo de Stanford mostrou na prática jurídica, o RAG não é uma bala de prata. Aqueles desafios que a gente falou, achar a autoridade certa, garantir que ela se aplica ao caso, evitar a bajulação, eles continuam ali, mesmo com o RAG. A IBM até compara o RAG com outra técnica, o fine tuning, que é diferente. Enquanto o RAG busca informações fora do modelo na hora da consulta, o fine tuning modifica o próprio modelo. Ele é retreinado com dados específicos de um domínio para se tornar um especialista naquele assunto. Qual a vantagem do RAG, então? A grande vantagem do RAG é poder usar dados em tempo real, ou quase isso. O que para o direito, que muda toda hora, é crucial, né? O fine tuning fica preso aos dados com que foi treinado da última vez. Entendi. Então, o RAG ajuda, mas não resolve tudo sozinho. O que mais pode ser feito? Parece que a tal da engenharia de prompt é fundamental, né? Absolutamente. A qualidade da instrução, do comando que você dá para IA, o prompt impacta diretamente a qualidade da resposta. O webinar da Thomson Reuters levantou um ponto interessante sobre isso. Qual? Que advogados e advogadas, por serem treinados para serem precisos, claros na comunicação, podem ter uma vantagem natural em criar bons prompts, e que a experiência conta. Profissionais com mais bagagem de comunicação talvez tenham mais intuição para conversar com a IA e obter o que precisam. Faz sentido. E existem métodos para estruturar melhor esses prompts, certo? Eu vi menções a uns frameworks, tipo um chamado PACEF. Persona, ação, contexto, estilo, foco. Sim, PACEF é um deles. E também o uso de tags, tipo aquelas de programação, para delimitar o contexto, o objetivo. A Advoco Brasil deu uns exemplos assim. São formas de deixar a instrução bem clara, bem completa para IA, né? São ótimas abordagens práticas para o dia a dia. E para tarefas que exigem um raciocínio mais complexo da IA, existem técnicas de prompting ainda mais avançadas. Duas que se destacam bastante são a Chain of Thought, ou COT, e a Tree of Thoughts, TOT. Chain of Thought, cadeia de pensamento. Como funciona? Basicamente, o COT instrui a IA a pensar passo a passo, a mostrar o raciocínio por trás da resposta final. Em vez de só dar o resultado, ela explica como chegou lá. Isso força uma linha de pensamento mais lógica e ajuda a gente a identificar onde ela pode ter errado no caminho. Ah, legal. É como pedir para mostrar o cálculo na prova de matemática, não só a resposta final. Exato, perfeito. Já o Tree of Thoughts, ou Árvore de Pensamentos, é ainda mais sofisticado. O TOT permite que a IA explore vários caminhos de raciocínio ao mesmo tempo,
como se fossem galhos de uma árvore, sabe? Vários caminhos. É. Ela pode gerar várias hipóteses ou passos intermediários, avaliar qual parece melhor e seguir por ali. Ou até voltar atrás, fazer um backtracking se um caminho não estiver levando a uma boa solução. Pensa num computador jogando xadrez. Ele não analisa só uma jogada. Ele avalia várias possibilidades futuras antes de escolher. O TOT dessa capacidade de deliberação para a IA, para problemas mais complexos que exigem explorar alternativas. Nossa, bem mais avançado que o COT, então. Sim, o COT é mais linear. O TOT permite essa exploração mais ampla. É especialmente útil para problemas que não têm uma solução única ou direta. Interessante. Então, a ideia seria combinar essas coisas. Usar RAG para buscar informação atualizada e confiável, e aí aplicar uma engenharia de prompt cuidadosa, talvez usando o COT ou o TOT, para tarefas que exigem mais raciocínio. É por aí para extrair mais valor e reduzir os riscos. Aí sim, nenhuma técnica isolada vai ser perfeita, mas a combinação delas, e sempre com a supervisão humana crítica por cima, aumenta bastante a chance de ter resultados confiáveis. E com essas ferramentas e técnicas todas, o que os advogados estão conseguindo fazer na prática hoje? Quais são as aplicações que estão realmente, pegando no dia a dia? Olha, as fontes listam uma variedade enorme. Vai desde o básico, que a gente já falou, buscar fundamentos legais, dar uma primeira revisada em peças, até tarefas mais elaboradas. Tipo o quê? Vimos exemplos de uso para calcular pedidos trabalhistas, para identificar fragilidades em contratos, para ajudar a criar petições de vários tipos. O webinar da Thomson Reuters mencionou usos bem interessantes. Analisar anexos gigantescos, tipo PDFs ou planilhas. Simular cenários, sabe? Tipo, haja como o juiz ou haja como a parte contrária. Orientar em procedimentos, como a implementação da LGPD. Ajudar a definir estratégias para uma negociação ou até perguntas para uma audiência. Até para marketing e automação. Sim, auxílio no marketing digital, criar posts, automatizar algumas rotinas do escritório, como ler uma publicação e já rascunhar uma petição simples, gerar relatórios, mencionaram até o uso para Visual Law. Visual Law, com IA. Para criar resumos visuais, mapas mentais. Disseram que alguns juízes estão gostando, achando que ajuda a entender casos complexos. Mostra a versatilidade da coisa, né? Curioso mesmo. Mas, olha, em todas essas aplicações, o mantra tem que ser o uso responsável. A supervisão humana, a checagem dos fatos, da lógica, ser transparente sobre o uso da ferramenta quando for o caso. Tudo isso é crucial. Como Stanford argumenta, a gente precisa de mais benchmarking público, mais avaliação rigorosa e independente dessas ferramentas. E a questão dos dados, né? Privacidade. Fundamental. A proteção de dados dos clientes ao usar essas plataformas de IA é outra preocupação enorme. Fontes como a RJNM, a IBM, batem muito nessa tecla. Não dá para sair colocando informação confidencial em qualquer ferramenta sem saber como ela é tratada. Entendi. Ou seja, a tecnologia avança numa velocidade incrível, as ferramentas são sim poderosas, mas não são mágica, nem infalíveis. O risco de alucinações é real e exige muita atenção. Muita. Técnicas como RAG e uma engenharia de prompt bem feita, talvez usando COT ou TOT para casos mais complexos, são essenciais para melhorar os resultados. Mas, no fim das contas, nada disso substitui o julgamento crítico e a responsabilidade do profissional do direito. Perfeitamente resumido. E isso talvez nos deixe com uma reflexão final, que vai um pouco além da tecnologia em si, sabe? Qual seria? Numa era em que a IA se torna essa assistente quase onipresente no direito, como que a própria profissão vai precisar redefinir o que significa devida diligência? Como achar o equilíbrio certo entre aproveitar a eficiência que a IA sem dúvida oferece e ao mesmo tempo manter aquele rigor absoluto na precisão dos fatos e na responsabilidade profissional, que são a base da advocacia. É um desafio e tanto para o futuro da prática jurídica, né?